Olá pessoal, vamos chegar a essa última parte do conteúdo. Nós vamos falar de uma forma bastante resumida sobre ciclo de refrigeração por compressão de vapor, ok? Para passar uma ideia aí da aplicação dos fundamentos de energia aplicado para esse tipo de sistema, ok? Então aqui eu já trago algumas figuras que vocês estão vendo, né? Isso aqui seria todo mundo sabe o que é, isso aqui é um refrigerador, né? Doméstico, que funciona, a maioria deles, com certeza a grande maioria, através da técnica do ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Isso aqui é um expositor no supermercado, mesmo princípio. Isso aqui é uma câmara fria, mesmo princípio, né, para você armazenar uma grande quantidade de, por exemplo, de alimentos ou de um, de um de algo, de alguma matéria que você queira manter a baixa temperatura, né? Então câmara fria é utilizada com esse objetivo, ou câmara frigorífica, ok? Isso aqui é um sistema de refrigeração industrial, ok? É também chamado de chiller, tá? Então aqui já algo que não é muito comum, né, para o nosso dia a dia, mas que funciona também segundo um ciclo de compressão de vapor. E esses exemplos aqui embaixo também são do dia a dia, né, de muitos de nós. A gente está vendo aqui alguns conceitos de sistemas de condicionamento de ar. Nós temos de janela, que são aqueles mais antigos, né? Nós temos os novos aqui que são split, com unidade evaporadora separada da unidade condensadora. Aqui nós temos alguns portáteis também, me parece que esse aqui, ó, nós temos os cassetes, tá? Então nós temos aí diferentes tipos de sistemas de refrigeração que funcionam com o mesmo princípio de funcionamento, tá? Antes de entrar especificamente nesse conceito, nós vamos relembrar rapidamente o que é um refrigerador e uma bomba de calor do ponto de vista termodinâmico, né? Então nós temos tanto o refrigerador como a bomba de calor colocados aqui. Então nós sabemos que o princípio de funcionamento é o mesmo dos dois. Os dois retiram calor de uma fonte fria, necessitam uma entrada de trabalho e fornecem calor a uma fonte quente, né? A diferença dos dois é que o refrigerador, o objetivo é você retirar calor do ambiente frio, né? Enquanto que a bomba de calor você quer entregar calor para a fonte quente, né? Tá certo? Então, dessa forma, o COP, que é, que é o parâmetro que eu utilizo para avaliar o desempenho de um refrigerador barra bomba de calor, ele é diferente, né? Dependendo se é uma bomba ou se é um refrigerador. Então, se ele é um refrigerador, é o calor que sai da fonte fria dividido pela potência, ou pelo trabalho, no caso, né? Calor dividido por trabalho líquido do sistema. Enquanto que para uma bomba de calor, é o calor entregue para a minha fonte quente dividido pelo trabalho, né? Isso aqui a gente já mostrou também que existe, né? O COP da bomba de calor é o COP de refrigeração mais um, para valores fixos aí de QL e QH. Isso aqui é possível de se mostrar muito facilmente, tá? Então essa é uma revisão, né, de coisas que a gente já tinha visto. Entrando aqui no refrigerador de Carnot, nós já falamos aí sobre a máquina de Carnot, né, e já falamos que se a gente reverter ela, a máquina de Carnot é uma máquina completamente reversível. Portanto, se nós revertemos ela, nós obtemos o que nós chamamos de refrigerador de Carnot, né? E então aqui nós temos um exemplo de um refrigerador de Carnot. Então, se nós invertemos, nós temos a máquina, que é o refrigerador. Então, o evaporador, já estou até falando evaporador aqui, ó. Na verdade, nós temos um sistema em que vai executar um processo
de recebimento de calor a temperatura constante, né? Um processo isotérmico de 1 a 2 vai receber calor de uma fonte a TL, esse componente estaria TL também, de acordo com o refrigerador de Carnot. Ele entregaria depois esse fluido de trabalho no estado termodinâmico 2 para um compressor, que o levaria até o estado termodinâmico 3 de forma diabática reversível. Em seguida, ele expulsaria ou rejeitaria esse calor a uma temperatura constante igual a de uma fonte quente. Em seguida, haveria uma expansão adiabática reversível por uma turbina, onde parte desse trabalho aqui gerado serviria para alimentar esse compressor. Então, isso seria um ciclo reverso de Carnot, operando as duas temperaturas TH e TL. Tá? Então, se nós formos analisar o COP de Carnot para o refrigerador e para a bomba de calor, essas expressões que estão aqui, que também nós já apresentamos lá atrás, nós notamos algo, né? Nós notamos que há um aumento do COP se eu aumentar TL e há uma redução do COP se eu diminuir TL, né? Há da mesma forma um aumento do COP se eu aumentar TH e há também uma redução do COP se eu diminuir TH. Então isso serve tanto para o refrigerador quanto para a bomba de calor. Só olhar essa expressão aqui, né? Tá certo? Então perceba, gente, que isso aqui é exatamente o contrário, né, do que a gente viu para a máquina térmica. Na máquina térmica a eficiência era maior, né? A eficiência de Carnot da nossa máquina térmica é 1 menos TL sobre TH. Né? Então, quanto maior o TL, maior a eficiência de Carnot. Né? Tá certo? Ou, desculpa, quanto menor, né? Quanto menor o TL, maior a eficiência de Carnot. E quanto maior o meu TH, maior a minha eficiência de Carnot. Né? Então é o contrário. Faz sentido, né? Já que a máquina é reversa aqui. É um refrigerador. Tá? Então nós observamos agora, nós acabamos de falar que esse refrigerador então é o refrigerador mais eficiente possível, né? Que pode ser, que poderia ser executado teoricamente. Tá? Aqui nós temos a representação do ciclo de Carnot reverso em um diagrama TS. Então veja que todos esses processos que eu acabei de indicar aqui nessa figura estão colocados aqui, né? Então processo 1, 2, processo 2, 3, processo 3, 4 e processo 4, 1. Entrada de calor e rejeição de calor. Então aqui vocês já estão até observando, né, que nós temos o processo 1, 2 e o processo 3, 4. Nós falamos desses processos quando nós abordamos o conceito de máquina de Carnot e lá naquele momento nós estabelecemos que uma forma de você fazer esses processos na prática é você executá-los dentro de uma região de saturação de líquido mais vapor, porque daí você tem controlado pressão, você controla a temperatura ou vice-versa, controla a temperatura, controla a pressão. O fato é que uma é função da outra, ok? Então a ideia é a mesma para um sistema de refrigeração. Então a ideia é que a gente possa operar esses dois processos dentro da região de mudança de fase. Então se a gente fizer isso aqui, vai ser muito bom para a gente em termos de colocar esse ciclo em prática. Agora, uma coisa que não é tão boa para a gente aqui é que nós temos o processo 2.3 e nós temos o processo 4.1. O processo 2.3, observe que ele está acontecendo uma compressão úmida aqui. Né? Então eu tenho líquido mais vapor. E o processo 4.1, eu tenho uma expansão úmida também. E essa expansão aqui, ela termina com um título muito baixo, tá certo? Então eu tenho muita água no estado líquido, imaginando que é água, mas não necessariamente água. Pode ser um outro fluido qualquer. Tá? Então, qualquer um fluido refrigerante eu vou ter um estado líquido ali. Mas nós sabemos o seguinte, né? Nós já falamos lá atrás para a turbina que não é bom ter fluido no estado líquido nesses estágios finais de expansão da turbina. Okay? Quando nós falamos de ciclo de Rankine. Então, aqui nós temos de ter uma alteração no nosso sistema para poder deixá-lo
praticável, tá ok? E da mesma forma o processo 3.2 nós também deveremos ter uma alteração para deixá-lo prático também, porque essa compressão úmida ela não é desejável para compressores. Particularmente esses compressores que nós temos em mente, que são aqueles mais tradicionais, que são os compressores alternativos, né? O compressor alternativo é aquele que tem um pistão e um cilindro, né? Então aqui você tem o que a gente chama de uma válvula, e essa válvula de sucção aqui, onde você vai ter a admissão através da abertura dela, se você tiver líquido aqui dentro, isso aqui seria um eixo e uma biela, tá? Se você tiver o líquido aqui dentro, ó, quando esse pistão avançar para comprimir esse gás e jogar o gás para fora, aqui, isso aqui seria a entrada, aqui seria a saída. Uma válvula de descarga, ela vai abrir e o fluido vai para fora. Mas se você entra aqui com líquido, por exemplo, né, que é o que aconteceria, admitindo líquido aqui, você eventualmente vai ter uma compressão e esse líquido também vai acabar atuando, né, ou acabar deformando essa válvula, né? Lembra quando eu falei que líquido se comporta, ele é incompressível, tá certo? Então, da mesma forma que ele causa erosão das pás da turbina, ele aqui pode causar severas deformações das válvulas e também não só das válvulas, de todo o sistema mecânico aqui do compressor, tá? Então, a solução que se encontra para isso, o que é? É você ter uma alteração no seu ciclo de Carnot, tornando ele agora, com essas alterações, um ciclo padrão de compressão de vapor, tá? E esse sim é o modelo ideal, o modelo de referência para os refrigeradores que a gente conhece, para a grande maioria deles. Não exatamente todos, existem outros conceitos de compressão que não são de compressão mecânica. Isso aqui é o que a gente chama de compressão de vapor ou de compressão mecânica também. Vocês podem encontrar essa expressão, compressão mecânica de vapor. Nós temos outros ciclos, como os chamados de compressão térmica, que tem um mecanismo diferente, ciclos de absorção, que nós não vamos falar sobre isso aqui. Tá? Então, quais são as principais diferenças do ciclo padrão de compressão de vapor para o ciclo reverso de Carnot? Basicamente, agora o que nós temos é que aquela situação que nós tínhamos aqui, né? Tá certo? Aquela compressão agora ela foi para fora. Nós vamos levar o ponto de líquido vapor saturado para a linha de vapor saturado. Nós comprimimos de forma diabática reversível até o ponto 2. Ponto 2 passa por um trocador de calor para ceder calor até o ponto 3. Líquido saturado expande. Se nós estivéssemos prevendo aqui uma turbina, né? Então, uma turbina, nós teríamos uma expansão de 3 para 4 linhas. Seria uma expansão isentrópica. Perceba que nós estamos num diagrama TS aqui, né? Tá certo? No entanto, o meu sistema aqui, como temos aquela questão do conteúdo de líquido no final dos estágios de expansão da turbina, a gente faz essa expansão por o que a gente chama de um dispositivo de expansão simplesmente, né? Que não é mais uma turbina. E que tipo de dispositivo é esse? Nós temos alguns dispositivos disponíveis no mercado. Os mais simples são as válvulas de expansão e os tubos capilares, tá? Então, qual que vai ser a influência disso no ciclo? Alteração desses dois componentes aqui, tá? Primeiro, a alteração então do meu compressor, que vai passar a comprimir vapor saturado seco. O meu ponto, em vez de ser aqui, vai ser aqui, tá certo? Como eu faço uma compressão adiabática reversível aqui e tenho que levar isso daqui até o meu nível de pressão de condensação, eu consequentemente vou ter uma temperatura no final da minha compressão que será maior do que a temperatura que eu a princípio necessitaria, né? Tá certo?
eu tenho que levar isso até uma pressão alta. Veja que isso aqui é um diagrama TS. Então essa linha que a gente está vendo aqui, ó, é uma isobárica de alta pressão, que eu posso chamar de pressão de condensação. Isso aqui é uma isobárica de baixa pressão, que eu posso chamar de pressão de evaporação. Então, como eu vou comprimir do ponto 1, né, eu não posso comprimir até aqui, né? Eu tenho que comprimir até lá em cima, que é até o nível de pressão do condensador. Ok? Então eu tenho que fazer um trabalho adicional por causa disso. Tá certo? Então, veja que o fato de eu ter que fazer isso, na verdade eu estou aumentando a minha temperatura de rejeição de calor lá em cima, né? E como a gente já viu, por um ciclo de Carnot reverso, isso aqui piora o COP, né? Piora o COP, porque eu estou elevando até uma temperatura mais alta do que eu realmente necessitaria, né? Ok? Para ceder calor para minha fonte quente. Outros aspectos que nós podemos falar, então essa é a questão da compressão do vapor saturado seco e a substituição da turbina pelo dispositivo de expansão. Agora eu deixo então, como eu tinha falado, de expandir aqui, e agora o meu processo de expansão vai seguir algo como isso daqui, ó, como essa linha aqui. Essa linha ela deveria representar um processo isentálpico, né? Entalpia constante. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui está a representação do nosso dispositivo de expansão. Se eu fizesse um balanço de energia nele, ou aplicasse a primeira lei da termodinâmica, eu vou ter que a energia que entra é igual à energia que sai, né? Aqui eu não vou ter trabalho, não vou ter troca de calor se for um dispositivo relativamente pequeno, mas isso é óbvio que é contestável. Eu posso ter dispositivos maiores em que eu não possa negligenciar a troca de calor, mas por uma primeira aproximação, do ponto de vista ideal, eu posso considerar que a entalpia que entra é igual à entalpia que sai. A gente já falou um pouco sobre essa modelagem de primeira lei para válvulas, né? Para dispositivos de expansão, lá quando nós falamos de primeira lei para volume de controle. Então, basicamente, aqui a modelagem seria que H3 é igual a H4. Tá certo? Então, é um processo isentálpico. Não vou ter calor, não vou ter trabalho, não vou ter variação de energia cinética potencial, vai dar que a entalpia que entra igual a entalpia que sai. Então, isso significa que eu vou descer isentalpicamente. Só que esse dispositivo é um dispositivo peculiar, né? Um dispositivo de expansão, a gente pode imaginar uma válvula, né? Uma válvula, ela é, do ponto de vista de construção, vamos modelar ela como algo desse tipo aqui. Então eu vou ter meu escoamento aqui com alta pressão e temperatura, né? P1 e T1, e vai sair aqui com P2 e T2, né? Mas o que acontece é que quando eu tenho aberturas, ou na verdade passagens estreitas, uma variação de seção transversal abrupta, eu vou gerar alterações graves no meu escoamento de fluido aqui, que vão causar processos irreversíveis. Tá? O que eu vou formar aqui do ponto de vista de fluido são regiões dissipativas aqui, regiões de recirculação. Isso aqui é um pouco de mecânica dos fluidos, né? Meu escoamento vai passar por aqui e eu vou ter regiões de recirculação de fluido, tanto na entrada quanto na saída. Essas regiões de recirculação, elas dissipam a energia mecânica do meu escoamento, né? Em outras palavras, ele rouba energia para ficar movimentando aqui, né? E isso, consequentemente, é uma irreversibilidade. Eu não consigo reverter um processo de expansão, né? Por um dispositivo de expansão. Tá ok? Então, esse processo é irreversível. Irreversível. Então, aqui até eu discordo um pouco da forma como está mostrado aqui. Isso aqui deveria ser mostrado de forma pontilhada também. Tá ok? Outro aspecto importante, uma consequência, na verdade, dessa alteração da expansão, do processo de expansão, é o seguinte: a hora que eu substituo a minha turbina por um dispositivo de expansão,
Veja de cara aqui, né, que eu diminuo drasticamente o calor ou a capacidade de refrigeração, ou o efeito refrigerante, que nós vamos falar mais para frente, vamos definir o efeito refrigerante específico, mas a capacidade de refrigeração diminui, certo? Porque se eu tivesse a minha expansão acontecendo aqui, ó, como o processo de troca de calor no evaporador é um processo reversível, internamente reversível, né? Então eu teria isso aqui de área. Só que quando meu ponto 4 cai aqui, eu só tenho isso aqui de área, né? Então isso prejudica o fato de substituir a turbina. E além disso, o trabalho líquido para acionar o refrigerador aumenta, né? Porque eu deixo de aproveitar a energia que eu poderia extrair da turbina. Esse meu dispositivo aqui não realiza nenhum tipo de trabalho útil, né? A expansão desse fluido por uma válvula, né? Tá certo, gente? Então, essas são algumas desvantagens aí do uso desse conceito aí com válvula de expansão, tá? Esse aqui, então, é o nosso conceito básico de ciclo de refrigeração por compressão mecânica de vapor, que é amplamente utilizado e por isso que ele é a referência aí dos ciclos de refrigeração. Então, nós podemos, depois de estabelecer esses processos de expansão e de compressão alterados, nós podemos estabelecer as operações de um ciclo de compressão de vapor. Então nós temos o processo 1, 2, que é uma compressão adiabática reversível, ou compressão isentrópica. Ela é efetuada por um componente chamado compressor. Está ele aqui, ó. Nós temos até a figurinha de um refrigerador aqui para a gente olhar como é que isso é no sistema de refrigeração. Isso aqui é um refrigerador doméstico, né? Então o compressor está lá, ele faz essa parte do ciclo aqui, ó. Esse processo 1, 2, um diagrama TS, onde eu tenho entrada de energia. No ciclo padrão de compressão de vapor, o estado termodinâmico de partida é o estado 1, que é o estado que está com o título que é igual a 1, vapor saturado, né? E a entropia do ponto 2 é igual à entropia do ponto 1. Tá certo? Então é assim que eu caracterizo esse processo. Tá? Meu processo 2.3 é rejeição de calor isobárica, né? Não é isotérmica, é isobárica. Tá? Então eu vou ter meu componente que vai fazer isso, vai ser o condensador, que costumeiramente era aquela grade que nós tínhamos atrás das geladeiras. Hoje já muitas nem têm isso, algumas têm posicionadas na parte inferior do refrigerador também. Então você está vendo aqui ela representada, condensador que libera o calor para o ambiente a alta temperatura. Característica desse processo é que ele vai ter uma pressão constante, pressão 3 igual a pressão 2, e o título do ponto 3 é igual a zero, líquido saturado, né, para avaliações aí de ciclo padrão. O ponto 3.4, então, é a expansão isentálpica, é o único processo irreversível desse ciclo. Nós temos então um dispositivo de expansão que vai fazer isso, e a característica desse processo é que o H4 é igual a H3. Está aqui o nosso dispositivo de expansão responsável por essa etapa. Em um refrigerador doméstico, nós não vamos ter uma válvula, nós vamos ter o que a gente chama de um tubo capilar, que é um tubo com uma seção transversal muito reduzida, tá? De passagem aí do fluido, né? Então, ele vai ser um tubo aí que você vai ver ele em formato assim enroladinho, porque ele é um comprimento grande e um diâmetro bem pequeno. O objetivo é realmente restringir, né? Restringir o escoamento para causar uma queda de pressão e temperatura entre a entrada e a saída, e assim causar essa queda aí de temperatura que promove o efeito refrigerante aqui, né? Então você chega no seu ponto 4 com uma pressão baixa, temperatura baixa, e daí você entra no que a gente chama no evaporador, que é no início do processo 4.1. Absorção de calor isobárica. Então isso vai estar acontecendo nesse componente que está colocado aqui, ó. Isso aqui ele vai absorver calor do seu ambiente a ser refrigerado. Tá? Característica P4 igual a P1. Aí fecha o ciclo. Tá certo?
Outra questão que é interessante de chamar a atenção aqui é olhar para o ciclo de refrigeração, um diagrama pH. É muito comum você representar ciclos de refrigeração não só por diagrama TS e até mais por diagrama pH, tá? Principalmente porque você tem esses níveis de pressão constantes no evaporador e no condensador, idealmente, né? E você faz os cálculos de diferença de entalpia aí o tempo inteiro, né? Processo isentálpico. Então fica muito fácil de você visualizar processos no diagrama pH, né? Então você tem o processo 4.1 isobárico, processo 2.3 isobárico, rejeição de calor, entrada de trabalho 1.2 isentrópico, processo 3.4 isentálpico. Ok? Vamos então avançar aqui com alguns equacionamentos que são muito utilizados quando nós estamos trabalhando com sistemas de refrigeração. Tá? Como é que eu avalio o desempenho do ciclo padrão? Então aqui temos uma representação do diagrama pH, de novo, com todos os processos colocados aqui, e definição de alguns parâmetros importantes no cálculo do desempenho. Tá? Então tem o que a gente chama de trabalho específico de compressão. Tá? O que é o trabalho específico de compressão? É o trabalho para comprimir o fluido. Tá? Então, se eu fizer um balanço de energia no compressor, né, considerando um processo reversível, adiabático reversível, eu não vou ter troca de calor, então eu vou ter aqui trabalho igual a variação de entalpia. Lógico que isso aqui, a unidade está em kJ por quilograma ou joule por quilograma. Tá? Por isso que ele é específico. Por isso que é específico, por unidade de massa. kJ por quilograma. Calor é zero, né? Então, isso aqui eu calculo H2 menos H1, que seria meu trabalho específico de compressão. Né? Sabendo que, claro, como é um trabalho reversível e adiabático reversível, a entalpia do meu ponto 2 vai estar conectada com a entropia do ponto 2, que é igual à entropia do ponto 1, né? Se eu tiver um processo adiabático reversível, ou isentrópico. Né? O efeito refrigerante específico é um outro conceito importante. Efeito refrigerante específico é definido como H1 menos H4. Ó, é isso aqui. Ó. Por isso que a gente usa também o diagrama pH em refrigeração, né? Porque você já define essa grandeza, que ela é muito importante, é o efeito de refrigeração por unidade de massa. Né? Veja que ela equivale a esse ΔH aqui. Ó. Veja que a entalpia aqui, né? Ela equivale a esse ΔH, entalpia 1 menos entalpia 4. Né? Então quer dizer o seguinte, quanto de frio eu faço por quilograma do fluido refrigerante? Né? Então isso é uma medida específica do meu potencial de refrigeração, tá? Por unidade de massa do refrigerante. Capacidade de refrigeração. Capacidade de refrigeração é a vazão de massa do meu sistema de refrigeração vezes o efeito refrigerante específico. Então a unidade disso daqui, kJ por quilograma. A unidade disso daqui é watt ou quilowatt, né? Claro, isso aqui se for quilograma por segundo, isso aqui joule por quilograma me dá watt. Né? Se for quilojoule por quilograma me dá quilowatt. Tem que atentar sempre com as unidades. Tá ok? Então isso aqui é a capacidade. Isso daqui, só lembrando, né, gente, fluxo de massa é igual a, posso escrever isso aqui como sendo massa específica vezes V ponto, onde isso aqui seria a vazão volumétrica, tá certo? Ok? Ou vazão volumétrica dividido por volume específico, né? Então veja que eu já estou até fazendo uma relação com o que a gente chama de vazão volumétrica requerida, né? Isso aqui é muito importante na hora que você quiser dimensionar o tamanho do compressor que você precisa, né? Então veja que se eu tiver um fluido aqui que vai ter um
um efeito refrigerante de tal, numa determinada condição de operação, com uma determinada pressão aqui de baixa, né, de evaporação, uma determinada condição de condensação, eu vou ter um efeito refrigerante que vai ter um determinado valor, e daí eu posso dizer o seguinte: para eu fornecer uma capacidade de refrigeração de tantos watts, eu vou precisar de uma vazão de massa tal, que vale tanto, né? Então essa vazão de massa eu posso relacionar ela com o volume específico na entrada e com o tamanho do compressor em termos de volume deslocado. Ó. Então isso aqui me dá uma ideia do tamanho do compressor que eu preciso para conseguir sustentar a operação do meu sistema em condição estabilizada conforme um requisito, né, de pressão de condensação e de evaporação. Ok? Um outro aspecto aqui, ó, a taxa de rejeição de calor, que seria, agora olhando lá para a condensação, né, H2 menos H3, né, que está até com o sinal trocado, H3 menos H2, isso aqui daria negativo daí, né, saindo do sistema. Mas se eu quiser que dê positivo, já os sinais eu inverto isso aqui, H2 menos H3, né. Essa é uma quantidade importante, principalmente se eu estiver falando de bomba de calor, né. Veja que aqui já emendando, ó, o COP da bomba de calor seria H2 menos H3, que é o calor rejeitado, dividido pelo pelo trabalho de compressão, né? H2 menos H1. Enquanto que o COP é H1 menos H4, dividido pelo mesmo trabalho, H2 menos H1, né? Claro, como a gente já tinha falado, depende da perspectiva, né? Bomba de calor, o calor é ali que importa. Sistema de refrigeração, o calor aqui na baixa é que importa. Por último, já falei da vazão volumétrica requerida, vamos falar da potência de compressão por quilowatt de refrigeração. Isso aqui também é algo que é interessante, que é o inverso do COP, né? O COP nos dá quanto de frio que a gente faz, por quanto de trabalho que nós temos que botar no sistema, e isso aqui é o inverso, é quanto de trabalho que eu preciso colocar no sistema para uma unidade de frio que eu quero fazer. Então, no final das contas, matematicamente é só o inverso, mas a interpretação pode ser um pouco diferente, né? É como se fosse uma potência específica que você tem que gastar aqui, né? Quanto quilowatt de potência eu preciso colocar para cada quilowatt de frio que eu quero fazer, né? Então, é só uma forma aí de apresentar para vocês um conceito que, dependendo de como é que você estiver tratando o problema, você pode querer enxergar de uma forma ou de outra. Tá? Então esses são os principais conceitos associados ao ciclo padrão de compressão de vapor. Bem, o ciclo real de compressão de vapor, o que acontece no ciclo real? Nós já falamos do ciclo real ou ideal e o ciclo real. Né? Quais são as principais diferenças que acontecem no ciclo real? Basicamente nós temos três aspectos que são os que mais influenciam e que fazem um ciclo real de ser distorcido em relação ao ciclo padrão ou ao ciclo ideal. O primeiro deles é o atrito, né? Então é uma irreversibilidade, tá certo? Então o atrito que vai existir entre o fluido e as paredes da tubulação, por exemplo, isso vai provocar queda de pressão ao longo da tubulação, né? Eu vou ter uma dissipação da energia mecânica do meu escoamento, que vai ser revertida em queda de pressão ao longo da minha tubulação. Tá ok? Então isso está só lembrando, só fazendo parênteses, né? Isso aqui está muito associado à equação de Bernoulli. Então não sei quantos de vocês estão lembrados disso, mas você tinha lá na equação de Bernoulli que P1 sobre ρ mais V1 quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Essa aqui é a equação de Bernoulli. Existe a equação de Bernoulli modificada, que é válida para um escoamento. Isso aqui acontece que é válido para um escoamento que a gente chama sem atrito. Quando você tem um escoamento com atrito, você tem aqui uma parcela que a gente chama de HL, que seria a que a gente chama de perda de carga, né? Isso aqui a gente tem como contabilizar lá na mecânica dos fluidos. Mas o fato é que
se você tem um escoamento ao longo de uma tubulação, vamos imaginar uma tubulação aqui, entrando e saindo, imagina que esse escoamento não tem variação de massa específica, ou seja, de volume específico, o líquido entra e o líquido sai, por exemplo. Né? Tá certo? Não varia. Se a área de seção também não varia, né, nós temos que, pela equação da conservação da massa, o fluxo de massa que entra em regime permanente, né, se aqui fosse 1 e aqui fosse 2, ele é igual ao que sai. Então eu poderia dizer o seguinte: se a massa específica, isso aqui é massa específica, que é o inverso de volume específico, né? Lembrando lá da nossa primeira aula. Eu poderia escrever isso aqui como sendo ρ V A, que entra, igual a ρ V A, que sai. Né? Como a área de saída da entrada é igual a da saída, a área de escoamento, e a massa específica é igual na entrada e na saída, eu sei que a velocidade na entrada e na saída são iguais. Portanto, a variação de energia cinética não ocorre. Se essa tubulação estiver mais ou menos horizontal, isso aqui também acontece. Então, significa que a variação ou a perda de carga... Opa, essa caneta eu ainda me perco um pouco com ela. Perda de carga, ela vai ser equivalente à variação de pressão, tá vendo? Ó, se isso aqui passar para o outro lado, eu vou ter que P1 menos P2 igual perda de carga, né? Tá? Então, o atrito vai causar essa queda de pressão. Então, por isso que a gente está vendo aqui, ó, no diagrama TS, o que está acontecendo. Vamos primeiro chamar a atenção para os processos aqui no condensador e no evaporador. Então, aqui nós temos a linha cheia, seria o processo ideal, e a linha tracejada, o real. Ó. Não é bem assim, né? A linha tracejada, na verdade, é mostrando se o meu processo fosse isobárico, tá? Isobárico. No evaporador e no condensador. Veja que a pressão vai caindo aqui. E aqui no condensador e aqui no evaporador vai caindo também, né? Fruto do atrito ou da perda de carga. Tá? Isso daí vai fazer com que o meu sistema perca em eficiência. O COP do sistema vai ser menor. Esses atritos, essas perdas de carga. Tá? Basicamente porque eu vou ter uma redução maior da pressão na entrada do compressor e vou ter que comprimir o meu fluido a uma pressão maior do que eu realmente precisaria, por causa dessa queda de pressão. Essa razão de pressão, né, ou essa pressão mais alta na saída e menor na entrada, veja, o trabalho de compressão é isso aqui, ó. Tá? Lembrando de novo lá, máquinas, assim, é o trabalho reversível, tá? Mas a gente olha à luz do trabalho reversível para poder causar essa interpretação aqui no efeito da irreversibilidade no trabalho. Então, o trabalho reversível de bomba e compressor em regime permanente pode ser avaliado dessa forma aqui. Tá? Um escoamento em regime permanente no compressor ou numa bomba ou numa turbina. Né? Só o sinal seria trocado, né? Dependendo se a minha máquina ela produz trabalho ou se você precisa de trabalho para acionar ela. Então veja que quanto maior o meu ΔP, maior o meu trabalho. Tá ok? E outra coisa causada pelo atrito é que quanto maior o atrito, menor a pressão de entrada. Quanto menor a pressão de entrada, tá? Mais rarefeito vai ser o meu gás. Né? Imagina um gás para um mesmo volume, à medida que a pressão vai diminuindo, ele vai ficando mais esparso, né? Menos denso. Tá certo? Com isso, quer dizer que se ele está menos denso, quer dizer que o volume específico dele é maior. Então, tendo maior o volume específico e o maior ΔP, você aumenta o trabalho de compressão. Então, o atrito ele é maléfico do ponto de vista de consumo de energia do meu sistema. Transferência de calor é um outro aspecto que afeta o desempenho do ciclo de compressão de vapor. Naturalmente, você precisa da transferência de calor
nos processos de condensação e de evaporação, né? Não tem como fugir disso, né? No entanto, ela acaba acontecendo em outras partes do ciclo. Então, aqui, né, no ciclo ideal, nós temos que a saída do condensador ela é um líquido saturado, né? Então, aqui nós estamos vendo que ela deveria sair aqui, tem a perda de carga e tem ainda, eventualmente, acaba tendo um subresfriamento aqui também. E outro ponto que principalmente, né, esse outro ponto agora, que é o ponto de superaquecimento do vapor na saída do evaporador. Esse aqui é um dos pontos que do ponto de vista de transferência de calor, ele é ruim para o nosso sistema, tá? Por quê? Veja que quando eu saio com o meu fluido do evaporador, aqui eu tenho ponto 8 e ponto 1, ó. Então, numa situação padrão, eu estaria saindo com ele aqui, ó. Opa, tô com uma dificuldade aqui. Acho que não está apagando. Mas eu estaria saindo com ele aqui, ó. Saturado seco, certo? Acabo perdendo calor. Com isso, a minha temperatura, ou desculpa, ganhando calor, tá? Veja que eu estou a baixa temperatura aqui. O meu evaporador vai ter uma linha que vai ligar essa linha, esse fluido, né, que vai percorrer essa linha, essa tubulação até a entrada do compressor. Essas tubulações geralmente são longas, tá? A gente está vendo aqui, ó, isso daqui, esse volume aqui, na verdade, ele representa a unidade condensadora num sistema de condicionamento de ar, por exemplo, da casa de vocês, ou sei lá, de um ambiente, né? Você veja lá aqueles sistemas split, isso aqui seria uma unidade condensadora, né? Ela comporta o compressor, o condensador e o dispositivo de expansão. E daí lá dentro da sala, por exemplo, ou do quarto, você vai ter a unidade evaporadora. Então você tem longas tubulações trazendo da unidade condensadora para a unidade evaporadora. E o contrário também, da evaporadora para o condensador. Então aqui na saída do evaporador você vai ter fluido. Se você tiver aqui um fluido a, sei lá, 5 graus Celsius, por exemplo, ou 10 graus Celsius dentro do evaporador, né, e o ambiente estiver a 25, a 30, né, ele vai jogar calor para cá, mesmo você isolando a tubulação, né? E isso aqui pode estar fora do evaporador, ou seja, fora do ambiente, do quarto ou da sala, tá certo? Então isso aqui vai estar roubando calor de algum lugar, mas sem fazer o frio que você quer. Então isso aqui é uma perda, você está desperdiçando potencial aí, está fazendo trabalho para fazer um frio que não vai ser útil. É um superaquecimento inútil que nós chamamos. Tá? Então, isso daqui é uma fonte de perda, tá certo? Quando você aumenta a temperatura do fluido refrigerante, tá? O que acontece com o volume específico? Aumenta. Então você vai aumentar o trabalho de compressão. Tá ok? Então isso vai afetar diretamente o COP, reduzir o COP. Tá? Então o superaquecimento aí reduz o COP do sistema de refrigeração. Um outro aspecto que é importante, que vale a pena nós mencionarmos aqui ainda, que também degrada a eficiência do ciclo de compressão de vapor, é o fato de a compressão não ser isentrópica, né? Não ser adiabática reversível. Então, veja que uma compressão adiabática reversível, né, seria isentrópica, seria aqui do ponto 3, ó. Né? Ponto 1 ao ponto 3. Aí o que acontece? Você pode ter uma compressão do ponto 1 ao ponto 2, né, em que você tem um aumento de entropia. Né? Esse aumento de entropia pode ser fruto aí, certamente o aumento de entropia e o fato de você ter atrito na compressão vai fazer com que a entropia aumente, porque você tem um termo de geração de entropia, lá da segunda lei, tá certo? Só que se você tiver perda de calor, né, ou rejeição de calor durante a compressão, o ponto final de compressão, no caso 2', pode ser inclusive menor, né, do que o ponto 2, tá? Então, aqui eu posso ter uma compressão que não seja adiabática reversível, tá ok? Então, esse ponto 2' aqui. Então, isso é uma compressão
que vai acontecer em um ciclo real. Tá? Nós usamos a compressão adiabática reversível como uma compressão referência, geralmente para compressores que não têm um trocador de calor incorporado junto ao cilindro. Então nós temos aqui uma representação de compressor, nós não temos nada aqui. Então a frequência de compressão é tão alta que geralmente esses compressores são modelados como adiabáticos mesmo. Não tem tempo de trocar esse calor. Isso é um exemplo clássico de compressores de geladeira que a gente tem. Tá? Agora nós temos compressores em que vai ter essa troca de calor e ela pode ser inclusive benéfica, tá? Para o nosso sistema. Tá, ok? Então daí nós teríamos uma outra situação que nós não vamos nos aprofundar agora aqui, né? Na verdade, quando você realiza uma compressão mais próxima do caso isotérmico possível, mais eficiente ela é, né? No entanto, ela não modela bem os casos típicos de compressores, principalmente de pequeno porte, e compressores onde você não tem um trocador de calor, um arrefecedor, né, um radiador junto à parede do cilindro. Tá? Ok? Então, o fato de você não ter uma compressão isentrópica, ela pode ser maléfica ou pode ser benéfica, né? O fato é que nós estamos falando de um ciclo real. Ok? Então, real é o que não é o ideal. No caso ideal que a gente considera, na verdade, o caso padrão, que é o caso referência, talvez seja até o melhor nome, é que você tem uma compressão adiabática reversível. Tá? Bem, então esses tópicos que eu já falei também, perda de calor e superaquecimento provocam um aumento do volume específico do fluido, tá? E o trabalho reversível em bombas também. Tá? Então, esses 3 tópicos aqui são os que vão fazer o seu sistema operar de uma forma diferente do caso padrão. Tá? Bem, fluidos refrigerantes. Então, os fluidos refrigerantes são aquelas substâncias que são utilizadas no ciclo para transportar energia da região fria para a região quente. Esse é o nosso objetivo aí, tanto numa bomba de calor quanto no ciclo de refrigeração. Então, naturalmente, é importante que esse fluido seja selecionado respeitando algumas características, né? Então, é evidente que você vai precisar que ele tenha boas características termodinâmicas para exercer essa função dele, e cada fluido vai ter uma característica, né? E também existem outras características que devem ser importantes, que devem ser observadas, principalmente com relação a questões ambientais, dentre outras. Então, primeiro vamos começar aí falando um pouco, são algumas características que eu trago, daria para fazer aqui uma apresentação só de fluidos refrigerantes, mas como essa nossa parte de refrigeração é algo assim, é uma pincelada, né, de sistema de refrigeração dentro do nosso curso. Então é importante pelo menos a gente trazer uma ideia para vocês dos quais critérios que são levados em consideração na hora de você selecionar um fluido refrigerante. Então, naturalmente, ele deve ter uma alta capacidade de remoção de calor. Né? Então, se você olhar, por exemplo, um diagrama pH, o fluido refrigerante vai ter lá o domo de saturação dele, tá certo? Isso aqui é a região de líquido, essa é a região de vapor. E você tem uma entalpia de líquido aqui e uma entalpia de vapor aqui. Tá? Alta capacidade de remoção de calor você pode entender como uma alta entalpia de líquido-vapor, que é a entalpia de vapor menos a entalpia de líquido, que também é conhecido como calor latente de vaporização. Tá certo? Então, o fluido que tem um elevado calor latente de vaporização, em outras palavras, significa a unidade, né? É quilojoule por quilograma, significa que ele consegue absorver uma maior quantidade de energia para cada quilograma do fluido. Isso é uma informação importante, né? Porque ela diz para a gente que a gente precisa de uma menor circulação de fluido no nosso sistema para o mesmo nível de resfriamento que eu quero fazer, de calor que eu quero absorver do meu sistema aqui, né? Isso aqui vai estar associado ao calor que eu quero tirar da minha fonte fria. Tá? Então, fluidos com altos calor latente de vaporização
é algo interessante para refrigeração. Também para a bomba de calor, né? Dadas as temperaturas de evaporação e condensação, é importante que ele tenha um intervalo pequeno entre as pressões de condensação e evaporação. Ou seja, é importante que as minhas pressões de condensação e evaporação sejam próximas, ou tão próximas quanto possível. Tá? Por que seriam diferentes ou muito diferentes? Isso aqui depende do fluido, né? Veja que o meu sistema ele vai operar, né, numa temperatura de evaporação e de condensação. Então, se eu olhar o meu diagrama pH aqui de novo, duas isotérmicas aqui, né? Aqui seria a minha P de condensação e essa minha P de evaporação, sendo que aqui seria uma temperatura de condensação e essa uma temperatura de evaporação. Então eu tenho, perceba que essas pressões elas podem ser mais próximas ou mais afastadas dependendo do meu fluido, né? Então se eu tiver um fluido aqui trabalhando numa evaporação, numa condensação e o outro fluido trabalhando na mesma evaporação e na mesma condensação, essas pressões podem ser mais próximas ou mais afastadas. E o que isso vai afetar? Isso afeta diretamente o trabalho de compressão, né? Quanto mais afastadas essas pressões, maior o meu trabalho de compressão. Nós já falamos um pouco disso ali atrás, né? Por isso que é importante que elas sejam o mais próximas possível, né? Outra questão que pode afetar aí também, então a gente vê isso, né? Tínhamos visto aqui, integral de VdP, tá? Outro fator aqui que vai afetar também é o volume específico, né? A variação do volume específico com a pressão também vai ser outro parâmetro importante aí. Existem outras questões que podemos comentar, termodinâmicas, outros detalhes importantes, tá? Nós não vamos mencionar aqui, mas eu acho que diria que esses dois termos aqui são talvez os primeiros assim que a gente imagina quando pensa num fluido refrigerante e de características boas do ponto de vista termodinâmico. Outros aspectos aí que nós podemos falar é o fluido não ser inflamável, não ser tóxico, né? Então, por exemplo, a amônia, nós temos aqui, né, NH3, é um fluido muito utilizado na refrigeração industrial. A amônia ela tem características termodinâmicas muito boas, muito boas, tá? No entanto, ela é um fluido tóxico. Então as pessoas não vão botar isso dentro de casa num refrigerador doméstico, num refrigerador comercial. Então, onde você tem muita circulação de pessoas, você não vai utilizar esse fluido, porque ele é tóxico, né? Então ele vai ser utilizado na indústria, porque lá você tem maior controle de identificação, maior possibilidade de identificar um vazamento de amônia, porém ela te confere grandes níveis de eficiência. Então por isso que ela é muito utilizada na indústria. Tá? Então essa é a principal característica negativa dela. Outros fluidos, fluido inflamável, por exemplo. Nós temos um fluido que é muito utilizado na aplicação doméstica, que é esse fluido aqui, ó, refrigerante R600A, ou isobutano também, tá? Opa. Então esse fluido é um fluido inflamável, tá? Ele tem boas características termodinâmicas, ele é um fluido que não é tóxico, é um fluido que não afeta a camada de ozônio, é um fluido que não afeta, que não colabora para o efeito estufa, ou que não colabora tanto quanto outros, né, semelhantes, mas ele é um fluido inflamável. Esse fluido aqui é o mais utilizado em sistemas de refrigeração doméstica, principalmente na Europa. Tá? Então, na Europa, o pessoal não permite mais o uso de um fluido que é esse aqui, ó, R134A. Né? Esse R134A, que é o hidrofluorcarboneto, ele não prejudica, ele não causa depressão da camada de ozônio, mas ele contribui para o efeito estufa. Tá certo? Então, o efeito estufa, só relembrando, é aquele efeito causado
pelo impedimento, né? Esses gases que causam efeito estufa, na verdade, eles formam um escudo na atmosfera que impede a saída, né? Da radiação infravermelha, né? Então a Terra ela recebe radiação do Sol e ela emite também, né? Só que então ela emite radiação numa determinada frequência e um determinado comprimento de onda, que são naquela faixa do infravermelho, aquilo acaba sendo impedido de deixar a Terra por esses fluidos aí, né? Então o CO2 é um fluido que também contribui para o efeito estufa, né? Então acho que você já deve ter ouvido falar, o CO2, né? Então isso daí acaba impedindo essa saída de energia e isso causa elevação da temperatura na Terra, né? Então esse é o efeito estufa. A camada de ozônio, depressão de camada de ozônio é um efeito diferente, né? A depressão da camada de ozônio ela ocorre porque o ozônio é um gás presente na nossa atmosfera também, que ele impede, ele filtra, né, a radiação, parte da radiação ultravioleta, que é aquela radiação que é maléfica, né, para nós aqui. Então, se você tiver déficit de ozônio na atmosfera, significa que você tem uma maior entrada desses raios ultravioleta, né, e isso é algo naturalmente bastante perigoso aqui. Então, os gases chamados clorofluorcarbonos, carbonetos, principalmente aqueles que contêm muito cloro, são os mais perigosos. Então, se você pegar aqui na história da refrigeração, lá pela década de 20, década de 30, o pessoal começou a trabalhar com esses clorofluorcarbonetos aqui, né? Antes a gente tinha muito refrigerante natural, aí aqui começaram a ser fabricados os sintéticos. E esses CFCs aí, eles começaram a ser feitos, estão com boas características termodinâmicas, estáveis, e acreditava-se que ele não fazia mal, né? Não tinha efeitos colaterais aí do seu uso, até que começaram a se identificar ali pela década de 70 que existia o efeito disso aí sobre a camada de ozônio, né? O buraco na camada de ozônio, que é justamente o cloro desses elementos, desses CFCs, acaba reagindo com o oxigênio do ozônio, quebrando, né, a molécula de ozônio em oxigênio, em molécula e átomo de oxigênio, e daí isso acaba causando essa depressão aí, e isso é extremamente maléfico, né? Então, por isso que daí surgiu estudos sobre os HFCs, que são hidrofluorcarbonetos, aí, daí com menor teor, praticamente nenhum de cloro, ainda com flúor, são os que a gente chama também, aí os dois, né, de hidrocarbonetos halogenados, mas com pouco percentual de cloro, que o cloro que é o principal vilão, cloro e bromo nessa situação aí, aqui muito mais com flúor, mas o flúor não tem esse impacto tão grande aí, como tem o cloro na camada de ozônio. Então, mas aí surgiu esse problema do efeito estufa, né? Então vê que isso aí está em contínua alteração, tá, gente? Então isso aqui a gente está falando de algo que começou a acontecer na década de 20, na década de 70 começou a se descobrir que isso que afetava esse tipo de fluido, aí o pessoal começou a trabalhar com esse tipo de fluido aqui, tá? E esse tipo de fluido ali na década de 80 para 90 já começou-se a ver também que contribuía para o efeito estufa. E aí já houve protocolo sendo assinado sobre isso, né? Teve o protocolo de Kyoto, que eu acho que vocês já ouviram falar, talvez, que vários países assinaram justamente para atuar no combate ao efeito estufa. E então que vários países aí já se comprometeram a não utilizar justamente esse gás aqui, que é um fluido refrigerante. E é por isso que a Europa não utiliza esse tipo de gás, né? Agora, os Estados Unidos não assinou esse protocolo de Kyoto e os Estados Unidos até hoje usa majoritariamente o R134a em aplicações domésticas de refrigeração, tá? Então, esse é o pé que a coisa anda, né? Para aplicações domésticas, isso aqui a gente vê muito, isso aqui também. Aplicação industrial, isso daqui. Aplicações comerciais com
com ar-condicionado e refrigeração, nós temos outros gases também, como o R22, que vocês já devem ter ouvido falar também, ar-condicionado, tá? Então é isso que nós temos aí, né? É, o balanço entre qualidade termodinâmica com outras questões ambientais. E outra questão importante é a compatibilidade do fluido refrigerante com o óleo lubrificante. Então, dentro do compressor vai ter óleo lubrificante, que é necessário para lubrificar as partes móveis, para refrigerar o compressor também. Tá? Então, moral da história, assim, a mensagem que fica é que não existe fluido refrigerante perfeito. Né? Existe aquilo que é mais utilizado para uma aplicação ou para outra, de acordo com as necessidades, mas você sempre vai ter pontos positivos e pontos negativos, tá certo? Bem, vamos agora entrar especificamente, já fizemos uma geral aí, falamos do princípio básico de bomba de calor e refrigerador, o copo de Carnot, Carnot reversível, o ciclo padrão, o ciclo real, as diferenças do real para o padrão, fluido refrigerante, e agora nós vamos falar especificamente de bombas de calor. Quais são os tipos que a gente mais encontra de bomba de calor, tá? E algumas características básicas aí. Então, os sistemas mais simples de bomba de calor, então bomba de calor, lembrando de novo, né, é aquele sistema então em que eu jogo calor para a fonte quente, removendo o calor da minha fonte fria. Para isso eu vou usar um compressor e vou usar um dispositivo de expansão, já pensando no meu ciclo padrão, tá? As bombas de calor mais triviais aí que a gente encontra são as que a gente chama do tipo ar-ar, ou seja, remove calor do ar do reservatório frio e entrega calor para o ar do reservatório quente. Então são, por exemplo, os refrigeradores ou os condicionadores de ar que a gente conhece hoje, mas operando de forma inversa, né? Estou imaginando que a evaporadora vai jogar ar quente para dentro do cômodo, tirando o calor do ambiente frio que está lá fora, tá? Esses sistemas, eles são os mais simples, mas são também os menos eficientes, tá? Porque esse ar, de onde ele vai estar tirando calor, geralmente vai estar a baixa temperatura, né? E como a gente já viu, o COP, né, das bombas de calor do sistema de refrigeração, ele diminui com a temperatura da fonte fria a baixa temperatura, né? Então, quanto menor a temperatura da fonte fria, pior do ponto de vista de rendimento do meu sistema. Então, por isso que eles são menos eficientes, porque vai estar tirando energia de um ar a baixa temperatura. Tá? Além disso, nós temos problemas recorrentes aí, que é problema em função dessas baixas temperaturas do ar junto ao evaporador. Tá? Nós temos um problema aí que acontece, que é congelamento externo junto das paredes do evaporador. Então, imagina que você tem o trocador de calor, vou representar aqui por essa serpentina aqui, né? Tu tem ar frio aqui fora e úmido, né? Esse ar frio e úmido vai estar passando por esse trocador de calor aqui, né? E aqui tu tens o fluido refrigerante entrando e o fluido refrigerante voltando, né? Tá certo? Ele vai estar querendo roubar o calor disso daqui, desse ar frio, né? Só que como você vai ter um ar com uma temperatura muito baixa e ele é úmido, o que vai estar acontecendo aqui é que você vai ter formação de orvalhos sobre essa parede aqui. O ar é úmido, né? Você pode ter uma temperatura tão baixa ali que pode passar ou pode ser inferior ao que a gente chama de ponto de orvalho. E daí a umidade que está contida nesse ar, ela acaba se condensando sobre a parede. E pode ser uma temperatura inclusive ainda mais baixa, que ela não só se condensa, mas inclusive começa a formar sólido, né? Solidificar, formar gelo, que a gente chama de geada, né? Formação de geada junto dessas paredes, congelamento, se a temperatura for extremamente baixa, tá? Extremamente baixa é ali na iminência do 0 grau, né? Um pouquinho mais até, você já forma esse gelo aí. Isso aqui vai formando, gente, gelo sobre essas paredes. Isso daqui a pouco o ar não consegue mais passar entre esses trocadores aqui. Pode bloquear inclusive a passagem de ar. E daí você não remove o calor, a eficiência vai lá embaixo, é uma resistência térmica a mais, né? Imagina uma barreira de gelo
que é uma resistência de condução ali. Lembra que a gente falou de condução de calor, né? De resistência. Então isso aqui baixa ainda mais a transferência de calor, né? Então é algo que não é bom, de fato não é bom. Algumas saídas ou alternativas para esses sistemas do tipo ar-ar são sistemas geotérmicos, tá, gente? Então, um dos tipos aqui é os sistemas de fonte a água, ok? Então, em vez de você ter a sua unidade evaporadora em contato com o ar, você pode colocar a sua unidade evaporadora, enterrar ela, botar alguns metros de profundidade, por exemplo, em contato com água de poço, né, ou de lençóis d'água, tá certo? A elevadas profundidades, tá certo? Então aqui até botei um parâmetro 80 metros, então claro, vai depender da geografia, de estudo de geografia aí do ambiente, né? Do local onde você está, mas se você identificar aí, vamos imaginar aí uma situação onde você tem a água a uma profundidade, porque a gente diz que na profundidade é bom porque lá as temperaturas oscilam menos, né? Quanto mais próximo à superfície da Terra, maior as variações, a maior amplitude térmica ao longo de um dia. Quanto maior a profundidade, essa energia ela tende a estar com menores amplitudes ao longo do dia, né? Mais estável, mais estabilizada. Isso é bom porque confere uma operação mais contínua ao seu sistema, menor consumo de energia, maior eficiência, temperaturas maiores, né? Também. Então eu vou estar extraindo calor de fontes a maiores temperaturas e isso aumenta bastante a eficiência do meu ciclo, né? Bastante. Então, sistemas com fonte a água são muito interessantes para a bomba de calor. Tá? De forma semelhante, nós temos sistemas aí ditos geotérmicos, que são aqueles enterrados mesmo, evaporador enterrado em contato com a terra. Ali também você vai ter temperaturas maiores, né? Quanto mais próximo do núcleo da Terra, maior a temperatura, tá certo? Então, claro, não estou falando de algo quilométrico aqui, não precisa chegar tanto, né? Mas é algo onde você vai ter menores oscilações de temperatura. A ideia é a mesma que essa daqui, né? E temperaturas maiores, tá ok? Bem melhor do que você trabalhar aí com uma bomba de calor exposta ao ar, com temperaturas do ar aí na faixa de 5, 0, -10, né? Então veja, isso não é uma realidade para nós aqui. Nós aqui no Brasil não estamos acostumados com isso, mas isso é uma realidade para países nórdicos, né? Europa, Canadá, os países lá de cima do extremo norte, onde as temperaturas muito baixas são constantes, né, uma grande parte do ano. Então eles precisam de boas soluções para aquecimento. Tá? Então sistemas geotérmicos, desculpa, são uma alternativa interessante. A questão que é um pouco questionável do sistema geotérmico é a questão de custo ainda, né? E não diria de manutenção, porque já existem algumas boas técnicas aí que retardam a manutenção, mas precisa ter um sistema com... É mais complexa a instalação de um sistema como esse e custa mais caro, naturalmente, do que um sistema do tipo ar-ar, né? Então, tem essas questões de custo aí que devem ser levadas em consideração. Uma coisa que é interessante da bomba de calor em relação às outras tecnologias, tá? E nós temos outras tecnologias que promovem o aquecimento, tá certo? Então você pode ter o aquecimento por uma caldeira, por exemplo, né? Então você queima um combustível, bota o sistema d'água, esquenta a água vai para um radiador ou vapor d'água, você forma vapor, né, a partir da caldeira, pode levar essa energia, pode usar o próprio sistema de geração de energia elétrica, como a gente já viu, o ciclo Rankine, e em vez de usar toda a sua energia para gerar trabalho, você pode pegar uma parte daquela energia e levar para processo, por exemplo, para aquecimento de salas que você deseja. Então, dando um exemplo. Então, essas coisas devem ser feitas contas para verificar se é competitivo ou não, né, um sistema em relação ao outro. Uma coisa que é uma vantagem do sistema da bomba de calor é o fato que ela pode ser invertida, facilmente invertida. Ou seja, a bomba de calor ela pode operar como refrigerador também, né? E como é que se faz isso? Essa figura mostra para a gente aqui, ó, que nós temos uma operação da bomba de calor, então temos um sistema com compressor, trocadores de calor, dispositivo de expansão e aqui uma válvula de reversão. Então eu tenho um compressor
aqui entregando fluido refrigerante a alta pressão e temperatura, vai para o meu condensador, joga calor para fora, vira líquido, né? Tá certo? A alta pressão e temperatura ainda, expande, baixa pressão e temperatura, líquido vapor, a mistura aqui. Vou passar por aqui, vou receber o calor do meu ambiente frio e vou fechar o ciclo, tá certo? Então, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, indoor coil, quer dizer, eu estou dentro da minha casa, do lugar onde eu quero aquecer, tá certo? Aí agora, se eu vou para o verão, isso aqui seria uma operação de inverno, né? Se eu quero ir para o verão, eu simplesmente mexo na minha válvula de reversão. Olha aqui, ó, basicamente seria uma chave aqui, ó, em que eu abriria essa chave aqui e abriria essa daqui, né? Isso aqui passaria para cá e isso aqui passaria para cá. É o que está acontecendo aqui, ó. Com isso, a saída do meu compressor agora vai ser direcionada para cá. Então agora eu vou jogar o meu calor para cá, ó. Passo pela minha válvula de expansão e recebo o meu calor daqui de dentro. Faço frio dentro e jogo calor para fora. Então aqui é operando agora na forma de refrigerador, né? Então, com um componente não muito complexo, você torna o seu sistema viável para operação de inverno e de verão. Então essa é uma grande vantagem de uma bomba de calor, poder ser principalmente as bombas a ar também, né, que a gente encontra, isso que é típico, né? Você pega esses sistemas aí que você encontra em mercado para vender, de ciclo com reversão, né? Então, tem bomba de calor e tem refrigerador, tá? As bombas de calor, elas são então competitivas em áreas de grande carga de refrigeração e pouca carga de aquecimento, ou seja, elas são muito competitivas eu diria assim, em regiões onde você tem uma grande carga de necessidade de fazer frio e não tanta necessidade de fazer de energia térmica para gerar calor. Ou seja, países com clima extremamente frio, elas não são vantajosas, porque se você vai operar muito pouco ela na forma de refrigerador. Então existem outras tecnologias que a gente já falou, né? Para geração de calor, para ambientes, para climatização do ponto de vista de arrefecimento, de aquecimento, como esses radiadores, né? Com água que circula ali, que pode ser gerada a partir de caldeira, por exemplo, que muitas vezes acabam sendo preferíveis, né? Quando agora você vai para uma aplicação, então, num clima tropical, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já começa a ver que a coisa já vale a pena, né? Por isso que a gente encontra bastante esses sistemas de ar-condicionado com duplo ciclo, né? Tanto bomba quanto refrigerador. Tá certo? Era isso que eu ia falar sobre bomba de calor, né? Falando um pouco dos tipos aí e das vantagens, né? E desvantagens de cada tipo que a gente encontra aí, ok? Nós vamos falar agora um pouco sobre refrigeração, sobre os tipos de sistemas de refrigeração. A gente já fez uma introdução sobre o ciclo padrão de refrigeração, mas esse ciclo padrão, a gente vê que ele é bastante simples e certamente ele é o mais utilizado em muitas aplicações, principalmente aplicação doméstica e comercial. Tá? Aplicações doméstica e comercial, uma coisa que manda muito na aplicação doméstica e comercial, no projeto de um refrigerador e de um ar-condicionado, é o fato de que ele tem que ter baixo custo, né? Senão as pessoas não compram. Então, o menor número de componentes possível. É bom que ele não gere ruído, porque as pessoas, principalmente no doméstico, né? As pessoas estão dentro de casa, ninguém quer uma geladeira muito ruidosa, ninguém quer um condicionador de ar barulhento demais. E tem que ser confiável, tem que ter confiabilidade. Quando eu digo isso, quer dizer que ele tem que dar pouca manutenção. Então, são essas características que estão aqui. Então, o projeto de um sistema como esse, né, desse sistema e desses sistemas, os principais drivers que a gente chama no projeto são esses. Eficiência é importante, mas ela não é tão importante a ponto de comprometer o custo.
e de o meu cliente não comprar, né? Então eu tenho uma demanda por eficiência, mas ela não é mandatória como é numa aplicação industrial, por exemplo. No industrial eu tenho altos consumos de energia, altos, então para cada 1% de eficiência que eu melhoro, eu baixo drasticamente o consumo de energia e certamente os meus custos associados, né, ao consumo de energia. Então, vale a pena investimentos numa instalação de aquisição, né? Então, por isso que nesses sistemas você acaba fazendo derivações em relação ao sistema padrão de refrigeração que te permite obter melhores níveis de eficiência. Ou às vezes não somente eficiência, mas sim operar ou tornar um sistema com menor custo que possa atender mais de uma aplicação. Então essa é a ideia dos sistemas de refrigeração de multipressão, que nós vamos agora dar também um overview neles, né? Ok? Basicamente nós vamos falar de 3 tipos de sistemas multipressão aqui, existem mais, mas nós vamos cobrir aí rapidamente esses 3 que estão colocados aí, que são sistemas tipo cascata, o sistema de múltiplos estágios e os sistemas com múltiplos propósitos. Ok? Começamos pelo sistema tipo cascata. Tá? O que é um sistema tipo cascata? É um sistema em que eu tenho mais de um sistema de refrigeração conectado a outro em série. Tá? O que acontece? Existem aplicações de refrigeração onde eu posso estar interessado ou a necessidade de trabalhar com baixas temperaturas de evaporação. Tem meu evaporador aqui com baixas TEVAP e com altas TCOND, altas temperaturas de condensação. Tá? E quando eu começo a olhar para um compressor que vai trabalhar nessa condição, eu começo a ver que a eficiência do compressor começa a cair. Né? Lembra que quanto maior a TCOND, maior a pressão de condensação, quanto menor a TEVAP, menor a pressão de evaporação, e quanto mais eu distancio as pressões de evaporação e condensação, pior é para o meu compressor. Tá certo? Ok? Então o que eu faço? Eu quebro o meu sistema em 2. E isso vale a pena, melhora a eficiência do meu sistema. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui, ó, ele é indicado esse sistema para aplicações com baixa temperatura de evaporação. Nessa condição, a compressão em um único estágio é ineficiente. Né? Então basicamente o que eu faço? Tenho meu ciclo de baixa, que a gente chama ciclo de baixa, e meu ciclo de alta. Eu conecto esses 2 ciclos por um trocador de calor intermediário, que basicamente vai ser o condensador do meu ciclo de baixa com o meu evaporador do meu ciclo de alta. Então eu vou ter o condensador aqui, que vai estar jogando calor para um evaporador aqui, que vai estar jogando para o meu compressor, que vai jogar calor para fora aqui. E aqui eu vou estar removendo calor do meu espaço refrigerado. Se eu olhar isso num diagrama TS, como é que ficaria? Aqui eu tenho um diagrama TS para um único fluido. Como assim único fluido? O fluido nesse sistema é igual ao fluido nesse sistema. Não é necessário ser assim. Inclusive até esse sistema ele é mais vantajoso para situações em que eu não tenha fluidos iguais. Está sendo nesse caso porque facilita a visualização nesse diagrama aqui. Tá? Veja, eu tenho meu ponto 1, que seria a entrada do compressor de baixa, vapor saturado, considerando situação padrão. Tá? Comprime até o ponto 2. Do ponto 2, troca calor no condensador, isobaricamente até o ponto 3. Ponto 3, expande até o ponto 4, dispositivo de expansão. Ponto 4, recebe calor até o ponto 1. Esse é meu ciclo de baixa. Meu ciclo de alta, ponto 5, a entrada do compressor. Comprime até o ponto 6. Ponto 6, troca calor com a vizinhança. Ambiente externo até o ponto 7, líquido saturado, expande isentalpicamente até ponto 8. Ponto 8, recebe calor no evaporador condensador, nesse trocador de calor aqui. Tá certo? Fechando o ciclo. Veja essas áreas que estão marcadas em rosa. Perceba que se eu fizesse a compressão do ponto 1 e fizesse tudo nesse meu ciclo de baixa aqui, ó, eu ia levar o meu ponto 1, o meu ambiente agora estaria em contato direto com o meu condensador aqui. Então eu ia ter que levar até a minha pressão de condensação,
Eu ia ter que levar essa temperatura de condensação aqui dentro. Então eu ia ter que levar aqui em cima, ó. Tá certo? Trocar calor para depois sair no meu ponto 7. Então veja que essa área que está demarcada aqui, ó, é uma área que representa um decréscimo de trabalho, né? Eu comprimi uma parte, depois comprimi, né? São sistemas independentes, mas a minha compressão no meu ciclo de alta foi a partir do ponto 5 ao ponto 6. Isso aqui foi uma quantidade de trabalho que eu deixei de realizar. Deixei de realizar. Não precisei realizar, porque eu não precisei levar o meu fluido até uma temperatura absurdamente alta em uma única compressão. Tá certo? Ao mesmo tempo, eu tenho, veja que quando eu expando do meus pontos 7, se eu expandisse diretamente do meu ponto 7 até lá embaixo, ó, tá certo? Até a entrada do meu evaporador, então seria da expansão do ponto 7, não é do ponto 4, porque o ponto 4 está aqui, seria desse ponto aqui, ó, um 4 linha, digamos. Né? Eu teria isso aqui, ó, de capacidade de refrigeração. Enquanto que agora, ao utilizar esse conceito, eu tenho um alargamento da minha faixa de capacidade, porque eu estou partindo, ó, de uma outra condição aqui, né, do ponto 3 aqui. Então, o conceito cascata, ele me dá benefícios tanto em termos de redução de trabalho, quanto em aumento de capacidade de refrigeração. Então, ele vai aumentar o meu COP aí olhando de duas perspectivas, aumentando capacidade e reduzindo potência. Tá? Então, ele é realmente uma alternativa bastante interessante para sistemas em que eu tenho altas diferenças de temperatura. Tá? Ok? Então, claro que vai ter um custo adicional. Vou ter que trabalhar com 2 compressores, 2 dispositivos de expansão, um trocador de calor a mais aqui. Então, por isso que isso aqui não é utilizado numa geladeira, por exemplo. Né? Uma geladeira na nossa casa, a gente não tem 2 compressores, 2 dispositivos de expansão e mais um trocador ali, um evaporador condensador. Tá? A gente não tem ciclo cascata. Mas a gente tem aplicações de maior porte. E veja que podendo cambiar o fluido aqui, ó, trabalhar com outros fluidos, eu posso tirar proveito de fluidos melhores numa determinada faixa de temperatura. E os fluidos, eles podem existir fluidos que se dão melhor, que oferecem melhor propriedades termodinâmicas e termofísicas numa faixa de temperatura e outros numa outra faixa. Por exemplo, só dando um exemplo de propriedades de fluido do ponto de vista termodinâmico. Então eu poderia usar um fluido melhor para uma faixa maior e outro fluido para cá. Porque as correntes de fluido não se cruzam, esse trocador de calor separa, né? Eu não tenho mistura de fluidos. Então poderia. Tá certo? Esse é projeto do sistema. Eu posso ter aqui daí, né? O que eu vou fazer do ponto de vista de análise termodinâmica desse sistema? Vou fazer um balanço de energia, olha aí, ó. Né? Um balanço de energia aqui no meu trocador de calor, evaporador condensador. O que ele vai dizer? Então a gente já viu como modela compressor, condensador, dispositivo de expansão, né? Isso aqui já são processos lá do nosso diagrama ou do nosso ciclo padrão. Agora o que tem de componente novo é esse aqui, ó. O que eu faço quando olho para esse componente no ciclo? Eu vou ter um trocador de calor com uma corrente que está vindo de 5 para 8, que está recebendo calor de um fluido que está vindo de 2 para 3. Né? Desculpa, vindo de 8 para 5, recebendo calor de 2 para 3. Então o que eu faço? Volume de controle, primeira lei da termodinâmica. Fluxo de massa, ou vazão mássica, que está no ciclo A, ciclo de alta, H5 menos H8, entalpia de saída menos entalpia de entrada, vai ser maior, né, porque está recebendo calor, é igual a vazão mássica no ciclo de baixa, entalpia 2 menos entalpia 3, que é algo positivo também. Então aqui já está escrito adequadamente. Né? Então eu vou ter uma fração de massa que vai ser equivalente a uma variações ou uma fração de entalpias aqui. Né? Aqui, claro, a gente está descartando, né, a possibilidade de ter troca de calor com a vizinhança fora. Né? Então eu digo que é uma idealidade, ele é adiabático com o ambiente externo. Sua troca de calor é só entre essas duas correntes.
e desprezo também as variações de energia cinética potencial, digo que não tenho trabalho nos trocadores, né? Então, aquele modelagem de trocador que a gente já viu lá, típica para volume de para trocador de calor. Posso calcular o COP, então o COP é taxa, posso escrever dessa forma, capacidade de refrigeração, Q.L, por exemplo, ou taxa de transferência de calor na minha fonte fria, dividido pela potência de acionamento líquida. Né? Quanto é que vai valer isso? Vazão de massa no circuito B, veja que o meu evaporador está no circuito B, de baixa, entalpia 1 menos entalpia 4, dividido pela potência de acionamento do meu sistema. Tenho dois compressores, então tenho duas potências de acionamento, M.A, H6 menos H5, mais M.B, H2 menos H1. Tá? Ok, gente? Então, essa são os comentários que eu tinha para fazer do ciclo cascata. Ele vai promover o aumento do COP. E claro que a gente mostrou aqui também só para 2 estágios de cascata, né? A gente pode ter cascatas com mais estágios, 3 ou 4, né? Ele é cascata porque ele vai... É a ideia de cascatear mesmo, né? Ele vai tendo um sistema de maior nível de pressão para outro, para outro, para outro, para outro, vai caindo, né? Poderia ter mais um ciclo aqui, né? Com mais o compressor. E assim vai, e outro lá em cima, e assim vai, tá? Bem, sistemas de múltiplos estágios. O sistema de múltiplo estágio é aquele que é uma variação do sistema cascata, a gente pode enxergar, tá? A principal diferença desse sistema para o sistema de cascata é que nós juntamos as correntes dos dois ciclos, de alta e de baixa. Veja que eu continuo tendo um sistema aqui agora com um compressor de alta pressão e um compressor de baixa pressão. Só que ao invés de ter aquele trocador aqui, evaporador condensador, tá, eu tenho aqui um componente que eu chamo de separador de líquido, tá, ou câmara de mistura, também em inglês chamado de flash chamber. Tá? Então o que acontece aqui? Tenho meu evaporador, vamos começar por aqui, tenho meu compressor de alta, jogo calor para o meu vapor alta pressão e temperatura, vapor superaquecido, jogo calor para o meu ambiente, saio com um líquido saturado aqui, passo por uma válvula de expansão inicial. Essa válvula de expansão vai formar líquido e vapor. Então veja, ó, saí do meu compressor aqui, vamos começar aqui que foi a descarga do meu compressor de alta, ponto 4. Alta pressão e temperatura. Trocou calor, 5 saturado. Passou pela primeira válvula de expansão, expansão isentálpica. Ponto 6. Quando chegou ao ponto 6, que é a entrada do separador de líquido, o nome já diz, separador de líquido. O que ele vai fazer? Vai separar o líquido do vapor. Como eu expandi aqui, ó, eu vou ter uma mistura de líquido e vapor. Esse vapor que está aqui, se eu levar esse vapor para o meu evaporador, eu vou estar desperdiçando, na verdade, o vapor, né? Esse vapor ele não vai mudar de fase ali, porque o evaporador, o nome é evaporador, ele vai evaporar. Então o maior potencial dele ele é remover a energia do meio, mas mudando de fase. Então não é a melhor direcionamento, né, que você vai dar para esse vapor não é jogar ele para o evaporador, tá? O que você faz? Você tira esse vapor daqui e direciona ele para essa caixinha aqui. O líquido você extrai. Então tá aqui, ó, ponto 6, o líquido vai aqui para o 7 e o 6, uma parte vai para o ponto 3. Então eu saio com vapor saturado, eu desmembro meu ponto 6 entre vapor saturado e líquido saturado. O líquido saturado, aí sim, agora eu expando novamente, levando ele para o meu ponto 8. Eu vou passar no meu evaporador. Tá? Vou passar no meu evaporador até chegar no ponto 1. Ponto 1 é compressor de baixa pressão. Comprime até o ponto 2. Aqui, que vai ser uma pressão intermediária. E aqui eu vou ter uma outra câmara de mistura, onde eu vou misturar o que está saindo, a mesma pressão, né, intermediária, que está saindo do compressor com o que está saindo de vapor lá da minha câmara
de mistura chamada separador de líquido. Então eu vou ter uma mistura de duas correntes de vapor, tá? Uma de vapor líquido, vapor saturado e outra de vapor superaquecido, mas a mesma pressão. Veja que eu estou em cima, ó, ponto 3, ponto 2 dessa mesma isobárica. Isso aqui é uma isobárica, né? Então tem uma mistura, dependendo da proporção de massa que vai vir de cada um, vai me dar um ponto intermediário de entalpia de saída, que vai ser o meu ponto 9. Então veja que essa mistura, de novo, ó, vai permitir com que eu tenha uma redução no trabalho de compressão aqui também. Tá certo? Então eu vou ter uma temperatura final de compressão do meu sistema menor também, né? Então do ponto de vista de Carnot, deficiência de Carnot, minha temperatura final não vai ser tão alta, ou seja, a minha temperatura de rejeição de calor por meio não vai ser tão alta, e isso vai aumentar a minha eficiência. Tá? Então esse ciclo aqui tende também a ser mais eficiente, né? Isso aqui é quase como se fosse um processo de regeneração, ó, ao contrário, que a gente viu lá no ciclo de Rankine, que eu tiro da turbina para pré-aquecer água de alimentação. Só que aqui eu tiro do meu evaporador vapor para reduzir o meu trabalho de compressão. É uma ideia inversamente semelhante. Tá? Ok. O fluido, então aqui eu acho que eu já expliquei, tá? Esse vapor, uma coisa que eu não falei, que vocês, só para terem noção desse conceito, é também encontrado na literatura com o nome de vapor de flash, porque ele vem justamente do processo de mudança de fase, né? Então você tem líquido saturado, uma parte vira vapor, e esse vapor que vem da mudança de fase no processo de expansão, numa válvula de expansão, ele é chamado de vapor de flash. Tá? Algo que é importante de a gente saber aqui também quando vai modelar um sistema como esse é que o estado termodinâmico dos pontos 7 e 3, a gente já comentou, são de vapor saturado e de líquido saturado, né? Como a gente mostrou aqui. Isso é importante porque se você for fazer uma conta com um ciclo como esse, você saber como modelar esses estados termodinâmicos. Tá? Bem, por último nós temos os sistemas com múltiplos propósitos. Esses sistemas, eles são, como o nome já diz, indicados em situações onde você quer fazer frio para diferentes aplicações. Então, vamos supor que você quer fazer frio para uma aplicação de condicionamento de ar, por exemplo, para manter a temperatura de uma sala a 20 graus ou 15 graus, mas ao mesmo tempo você quer fazer frio para um refrigerador, onde você quer manter a temperatura a 5 graus ou até mesmo um freezer a menos 15, a menos 20 graus. Então, ao invés de você utilizar um sistema para cada aplicação, você pode combinar esses sistemas em um único sistema. Tá? É lógico que você tem que fazer um estudo para verificar se isso vale a pena, mas existem possibilidades, existem situações onde é possível se fazer isso. Ok? Então aqui eu vou trazer uma situação, por exemplo, que é essa que está colocada, que eu acabei de falar da geladeira. Né? Vamos supor que você utilize um sistema de múltiplos propósitos em uma geladeira, com o objetivo de fazer frio. Você tem duas situações ali em termos de temperatura, né? Clássicas, que uma é o congelador, onde você precisa manter os alimentos congelados, e uma que é o outro gabinete, que é o compartimento resfriado, ou refrigerado, onde você mantém as temperaturas no nível mais elevado. Né? Então veja que o uso de um único evaporador para atender tanto o refrigerador, quer dizer, o compartimento refrigerado, quanto o freezer ou congelado, pode me trazer problemas. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com esse evaporador a uma única temperatura. Né? Ele vai atender as duas e ele vai ter que trabalhar na temperatura daquele mais baixo para poder atender os dois. Então isso quer dizer que ele vai trabalhar com uma temperatura muito baixa, né, para atender um sistema que vai trabalhar um ambiente que vai trabalhar com uma temperatura muito alta. Isso do ponto de vista de eficiência já não é algo bom, né? Eu vou ter um ΔT muito grande aí,
não é algo interessante, tá? Além do que, se eu trabalhar com dois evaporadores, digamos, né, uma outra possibilidade é eu trabalhar com dois evaporadores, pensar em dois evaporadores que vão trabalhar na mesma temperatura de evaporação, aí fica mais nítido. Talvez esse exemplo que eu estou colocando aqui primeiro, né? O sistema com múltiplo propósito, vou ter um compressor, um condensador e no caso aqui dois evaporadores, tá? Vamos supor que eu tenha dois evaporadores e esses dois evaporadores para operar -10. Então, digamos que esse aqui fosse o evaporador do meu refrigerador e esse aqui do meu congelador. Geralmente nós vamos ter temperaturas maiores, né? No meu congelador eu vou estar aqui com -18 e aqui eu vou estar a 10, eu deveria estar em torno de 10 no ambiente, né? Então ele vai ter que estar um pouco abaixo disso, uns 5 graus, 3 graus, tá? Mas vamos supor que eu utilizasse então os dois na mesma faixa de temperatura. Se eu utilizasse os dois na mesma faixa de temperatura, o que ia acontecer é que eu ia estar trabalhando com uma temperatura muito mais baixa nesse evaporador do que o necessário. Se eu preciso manter lá ele a 10 graus, digamos, né, a 7 graus, e estou a -10, né, eu vou estar com ΔT grande, eu corro risco de formação de geada, que é a umidade, o ar que está ali dentro vai ter umidade, ele vai começar a se depositar, né, formar pontos de orvalho e depois geada eventualmente sobre a região do evaporador. Questões de isolamento térmico, isso pode isolar, desidratação dos alimentos ali dentro. Então é algo que não é bom, tá? Eu usei essa figura para explicar isso, só que são coisas que aconteceriam dentro de uma geladeira, tá? Então, uma alternativa é justamente eu utilizar dois evaporadores e cada um operando com uma temperatura de evaporação. Então, eu vou ter o compressor condensador, um dispositivo de expansão, levo para o meu evaporador numa pressão intermediária, depois posso expandir de novo e levar para o meu freezer, né? Isso que está demonstrado aqui, ó. Ponto 1 a ponto 2, comprime um compressor só, remove calor pelo condensador, expande parcialmente, recebe calor a alta temperatura. Olha aqui, ó, isso aqui já é algo bom do ponto de vista de eficiência, porque estou recebendo calor numa temperatura maior. De acordo com o princípio de Carnot, isso aqui é melhor, tá? Do que se eu viesse aqui para baixo, ó, né? Depois termino de expandir e continuo aqui o meu recebimento de calor agora no freezer. Então eu recebo uma parte da minha carga térmica no refrigerador e a outra parte no freezer, tá? Essa é uma forma econômica e prática de eu atender mais de uma aplicação, ok? Com apenas um compressor e um condensador, certo? Esse exemplo que a princípio eu tinha colocado aqui, né, para ilustrar uma outra situação, mas na verdade a ideia é a mesma. No caso aqui, lá eu estava falando de uma geladeira, né? E aqui eu tenho, não que todas as geladeiras funcionem com aquele conceito, tá, gente? Na verdade, existem geladeiras que utilizam um só evaporador também, né? E trabalho com insuflamento de ar em doses diferentes no congelador e no gabinete resfriado. Tá? Estou trazendo ali uma possibilidade de aplicação, tá, ok? Aqui nós estamos falando em agora um outro sistema que poderia então ser um sistema onde eu estou querendo utilizar fazer frio para uma aplicação de ar condicionado e fazer frio para uma condição de refrigeração, ó. Tá certo? Então estou utilizando aqui a minha saída do condensador, de novo, duas válvulas de expansão. Aqui eu vou trabalhar com uma pressão mais alta para manter a minha temperatura mais alta, tá vendo? E aqui uma condição, uma temperatura e pressão mais baixas. Então isso aqui pode ser controlado, nesse exemplo aqui a gente vê, né, por uma válvula redutora de pressão na saída do evaporador. Essas válvulas a gente consegue controlar, são válvulas comerciais de controle de pressão. Isso é muito comum em sistemas térmicos, né? Você vai encontrar em vários tipos de sistema válvula desse tipo, né?
em caldeiras, ciclo Rankine, que a gente viu antes também. Operacionalmente você pode encontrar válvulas desse tipo. A gente não representou elas no ciclo, mas elas podem estar presentes para controle de pressão. Então você pode, a partir de uma válvula dessa, controlar a pressão aqui na entrada e, consequentemente, a pressão nesse evaporador. Depois você mistura, a saída dessa válvula seria na mesma pressão de baixa, mistura essas duas correntes e tem a entrada do compressor. Né? Então aqui eu mostro também um diagrama pH dessa aplicação, onde eu tenho ponto 1 entrada do compressor, ponto 2, ponto 3, expande até o ponto 4. Então uma parte da massa expande até o ponto 4. Outra parte da massa expande até o ponto 7. O que expande até o ponto 4 está numa pressão maior. E o que expande até o ponto 7 menor. Né? Eu vou ter um maior efeito refrigerante aqui, né? A temperatura maior. Tá? E o maior efeito refrigerante, se eu olhar para cá, ó, em termos de ΔH, ó, veja que eu tenho um aumento do efeito refrigerante. Ó. Aqui o meu ΔH é maior, ó, do que aqui. Né? Efeito refrigerante específico. Tá? No entanto, aqui para esse caso eu posso ter também aqui um aumento do superaquecimento do gás na entrada do compressor, ó, porque ao expandir de 5 para 6, o que acontece? Eu estou caindo aqui no superaquecido, expansão isentálpica, e a mistura de 6 com 8 me dá o ponto 1. Então o ponto 1 aqui, ele está saindo com uma temperatura maior do que ele sairia se saísse de 8. Consequentemente, ele vai fazer um trabalho maior associado a esse sistema aqui. Ó. Se ele saísse de 8, ele faria um trabalho menor. Né? Então, aqui nesse caso, nós teríamos que fazer aí uma análise para verificar se o sistema seria mais ou menos eficiente do que se você operasse com dois isolados, né? Mas a ideia aqui é trazer os efeitos que acontecem em função desse layout que a gente está vendo aqui, que é um layout diferente desse outro aqui, né? Veja que esse layout a gente está com eles em série aqui, né? Tá certo? Ok? Eu poderia ter um layout aqui com uma parte vindo por aqui, né? Veja que o desenho do layout ele vai influenciar também na eficiência do ciclo, tá? Por isso que as coisas às vezes não são tão óbvias, né? Se você tiver num projeto, tá? Mas a ideia aqui, nossa, é passar o conceito para vocês, ensinar como é que a gente define os estados de referência em cada um dos pontos, né? Quando a gente estiver falando de um ciclo ideal, para que a partir disso a gente possa fazer análise de COP, então definir como é que é COP, como é que eu calculo uma capacidade de refrigeração, como é que eu calculo uma potência, como é que eu calculo um trabalho de compressão, como é que eu calculo um efeito refrigerante, são questões que a gente viu que a gente pode continuar aplicando nesses sistemas aqui, todos eles, né? Tá certo? Então essa sim é a ideia principal que eu queria passar para vocês e que a gente vai aplicar depois em alguns exercícios da lista. Tá joia, gente? Se tiver alguma dúvida sobre esses assuntos aí, vocês fiquem à vontade para mandar questionamentos no fórum, tá? E aí a gente vai discutindo, tá legal? Obrigado e até mais.